Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Aqui em Santa Catarina, muita chuva, muito frio. Iniciamos mais uma live da reorganização miofacial. Hoje, excepcionalmente, na quinta-feira, às 7 horas. Vou chamar a minha amiga querida GG. O pessoal tá entrando aí, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Boa noite. Oi, pessoal, sejam bem-vindos. Oi, Oi, amiga. boa noite. Oi, pessoal. Olha nós aqui outra vez. Então, tudo. Vou acenar até para o Rian. Aprendi a acenar. Você não tá me ensinando tudo, hein? Isso é sacanagem. Eu acho que essa função é só comigo que entro aqui. Eu que entro, né? Eu acho que fica só. Oi, oi, oi. Olha quanta Oi, gente entrando, pessoal. Boa noite. a Rê mandando. Oi, bom dia, boa noite, amada. A Rê é uma paciente minha muito querida entrando aqui. Muito obrigada, pessoal. Sejam todos. Hoje a gente tem um tema muito legal, Muito né? legal. Isso aí, preparei uns exercícios bem bacanas. Nós estamos aqui empolgadas que a gente vai dar continuidade ao tema que a gente começou lá com a Maiane, falando sobre cervicalgia específica, né, amiga? Então, hoje a gente combinou de vir falar um pouquinho dessa condição que acomete tantos os nossos pacientes na nossa prática, né, no nosso cotidiano. E a G montou um super protocolo, vamos dizer assim, que nós podemos passar aos nossos pacientes, utilizar com os nossos pacientes, né, G? E nós podemos utilizar Devemos. também. Mas eu tenho, devemos isso, mas eu tenho que contar fazer um aspas aqui, era para eu ser modelo, né? Fiquei toda uniformizada para fazer o exercício aqui ao vivo para vocês. Daí eu mandei uma mensagem para ela meio preocupada. Eu falei, Gê, não sou o Luiz, tá? Que o Luiz, o meu marido, é nosso modelo. Eu não vou conseguir fazer tudo que tu passar. Não, mas Brincadeira. bem tranquilos. Exercício de mobilidade. Sim. Realmente mobilidade. Você ia conseguir fazer. Com certeza, é só uma brincadeira, né? Então vamos lá, pessoal. Vou começar com uma introduçãozinha teórica, já estou até com o meu PubMed aberto aqui, com 2 artigos que eu vou estar disponibilizando para vocês. Na verdade, hoje a gente vai usar como base 4 artigos principais, 2 do professor Schilder e um que fez um comparativo entre a terapia manual e o exercício, e um quarto que eu achei muito legal hoje, olhando lá o Instagram, a professora Thaís, da UDESC, ela publicou uma revisão sistemática mostrando a importância do exercício físico para essa condição. Então, pedi licença lá para ela, né, para vir trazer esse artigo, já li o artigo também para trazer para vocês mais essa evidência, tá? Então, eu acho, né, Gê, que o que talvez gera um pouco de confusão é a gente também dar nome aos bois, vamos colocar assim, né? O que é o que em cada momento. Então, a primeira coisa seria a gente diferenciar a cervicalgia específica da cervicalgia inespecífica, né? E a cervicobraquialgia, né? Que são 3 condições muito comuns que nós encontramos no consultório. Quando a gente fala de cervicalgia específica, lombalgia específica, nós estamos falando de uma condição que pode incluir algo fisiopatológico alterado naquela estrutura. Então, por exemplo, eu posso ter uma fratura, eu posso ter um tumor, eu posso ter algo que, né, é uma condição que a gente saiba especificamente o que é, uma condição de alteração fisiopatológica mesmo, tá? Em alguns casos, a cervicalgia específica, também o fisioterapeuta ele precisa ter uma anteninha ligada. Opa, será que é uma condição que se enquadra, por exemplo, numa bandeira vermelha? Que a gente precisa, né, retirar, analisar, né, entrar em contato com o médico, né, que bandeira vermelha a gente sabe, né, tanto a vermelha opa, né, retira. E a amarela a gente já fica, opa, com atenção para a gente avaliar mais específico, né? Isso é quando a gente quer uma clínica, uma prática baseada em evidência, tá? Que é bem importante. A gente sempre frisa isso aqui. E a outra parte que é importante a gente frisar também é que essas condições, né,
Eu só falei da específica, né? Eu tenho falado da inespecífica, desculpa, gente. A cervicalgia inespecífica, então, que é o que a gente trouxe aqui para vocês, ela é uma condição, é uma segunda modalidade, onde acomete tem uma via nociceptiva, então há uma fonte geradora de dor, mas a gente não sabe exatamente qual é o lugar. Não tem uma vértebra fraturada, por exemplo, tá? Então, o paciente ele tem, né, uma via que causa dor, uma via nociceptiva, mas a gente não sabe. E também tem dentro da cervicalgia específica, também tem o perfil de paciente que pode entrar com relação aos tipos de dor. Então, o paciente, ele pode não ter uma via, né, nociceptiva, mas ter a presença real de dor, que seria o tipo de dor, né, do tipo nociplástico, vamos dizer assim, né, onde há uma sensibilização central, tá? Então, isso também é dependente de uma boa avaliação. E também a gente vai ter a questão das cervicobraquialgia, que acomete o plexo braquial, né, Gê, que vai sair lá de C5 a T1. Então, ele vai, né, vai contemplar todo o nosso membro superior, né, vai trazer o nosso nervo radial, mediano, ulnar, a gente já comentou isso um pouquinho aqui em outras lives, e isso vai gerar o quê? Vai gerar aquela dor, aquela radiculopatia, né, aquela dor de origem neuropática mesmo, tá? Mas hoje, né, o nosso foco é a cervicalgia inespecífica. E o modelo de paciente mais comum que entra no nosso consultório é a cervicalgia inespecífica, cervicalgia crônica inespecífica. Aí tem um outro ponto que vale a gente frisar quando a gente está avaliando o nosso paciente. Em que momento ele está, né, Gê? Ele está no momento agudo, por exemplo, quando os pacientes não ligam para vocês comentando, um torcicolo, né? Eu travei, eu estava fazendo um movimento, e fiquei endurecido e esse é um perfil de paciente agudo. Nós teremos também o paciente crônico, né, que normalmente é o paciente que se apresenta com quadros sintomatológicos, estudos trazem com mais de 12 semanas de sintomas. Então, o mais comum, né, Gê, no nosso consultório é o paciente com dor cervical crônica inespecífica. Né? Esse é o mais comum e é esse que nós vamos frisar. Por exemplo, no estudo da MAI, a gente pegou esse perfil de paciente e a gente fez um comparativo. Nós tivemos 3 grupos, como a gente comentou aquele dia. A RMF, a massagem clássica, né, a massagem pelo mesmo tempo que foi utilizado, a RMF, e um grupo controle. E o que a MAI comentou? Com a RMF, a gente teve uma melhora gradativa. A massa, ela teve uma melhora ínfima, mas a RMF, ela teve uma melhora gradativa, né? Ela teve um aclive, uma subida de melhora até a 6ª semana, aplicando uma vez na semana por 10 minutos. Vamos frisar isso. São 6 semanas, uma vez na semana por 10 minutos. Aí eu fui dar uma fuçada no PubMed hoje e fui procurar o que tinha já para trazer para vocês com relação à comparação mesmo da terapia manual, né? O que traz? Eu achei um artigo muito legal, tá? Onde eles fizeram, o grupo fez uma comparação entre a terapia manual, G, e o exercício. Olha só, aonde o meu pensamento vai chegar. E o que eles mostraram? Então, eram 3 grupos. O grupo terapia manual, que eles pegaram as técnicas de maior evidência, como, por exemplo, suboccipital, thrust na T4, tá? E mobilização cervical seguindo os graus de Maitland. E pegaram o grupo de exercícios, onde eles fizeram uma progressão por 3 semanas. Então, primeiro exercício mais de estabilização, né? E depois entrando até o fortalecimento. E o terceiro grupo, eles fizeram como placebo, eles usaram uma técnica simulada, G. Então, eles só colocaram a mão na região suboccipital, mas sem a intenção de tratar. Eu não sei como tiraram a intenção, mas enfim, né? Eles colocam ali no artigo sem a intenção de tratar, mas só depositaram a mão e ficaram sem realizar nenhuma movimentação, nenhuma carga mecânica, vamos dizer assim. E no final, quais são os resultados? Os resultados são muito interessantes. Dando um resumo, né, aqui para vocês, eles trouxeram que o grupo de exercícios teve uma melhora mais rápida na função, né, com relação à função da cervical.
Mas o grupo terapia manual teve uma melhora mais rápida com relação à dor. Então, o que eu quero falar para vocês? Nós enfatizamos para vocês a importância de se ter os dois durante a reabilitação, né, Gê? Por isso que a gente fala, inclua a reorganização miofacial no seu processo de reabilitação. Porque nós vamos utilizar tanto a técnica manual como hoje o que a Gê vai passar para nós, né? Que é a parte ativa, né, Gê? Então, nós vamos passar por todos esses processos, tá? O artigo vale muito a leitura. Depois é só pedir ali no direct que o Rian passa para vocês. E daí tem um outro estudo que eu comentei com vocês, que eu achei bem interessante, que eu terminei de ler agora há pouco, que a professora Thaís publicou mostrando, eles pegaram 40, uma revisão sistemática, eles pegaram 40 estudos, ensaios clínicos randomizados, tá? E fizeram uma análise de qual exercício seria melhor para tratar a cervicalgia crônica inespecífica, né? E eles observaram o quê? Que eles analisaram a yoga, deixa eu só ver direitinho aqui, eles analisaram yoga, pilates, tai chi, fortalecimento e um outro exercício que eu não sei nem dizer o que é, não vou falar o nome que eu não sei falar. Mas pegaram alguns exercícios comuns, assim, na prática, incluindo fortalecimento. E o que eles observaram? Que todos apresentam uma melhora, né? Então, o importante é se movimentar. E isso é uma coisa, né, Gê, que você, melhor do que ninguém, frisa, que o movimento é vida e é importante a gente estar sempre se movimentando. Então, a gente sabe o quanto uma revisão sistemática tem peso dentro do mundo da ciência. Então, por isso que a gente traz sempre essa prática da RMF baseado, claro, na nossa experiência clínica, mas sem sombra de dúvidas, fundamentado na ciência. Então, quero agradecer mais uma vez a professora Thaís, né, Gê? Vamos agradecer os amiguinhos, incrível, professora da UDESC, ela tem um podcast fantástico, tá? Depois, quem quiser, eu passo o link ali para vocês, para a gente sempre estar enaltecendo, né, a prática baseada em evidência. Sim. E agora eu vou puxar lá para a fáscia um pouquinho, né, Gê? Deixa eu falar só mais um pouquinho para trazer para a fáscia. Porque, na verdade, quando a gente entra na dor cervical crônica inespecífica, eu vou trazer dois fatores importantes assim para a gente. O professor Schilder, em 2014, ele publicou um estudo que ele mostrou, ele fez uma comparação em humanos, tá, Gê? Onde ele utilizou salina, né, alguns componentes para detectar tipos de dor, como formigamento, agulhada, facada, queimação. E foi muito interessante que ele caracterizou esse tipo da dor na fáscia, que é essa dor que você sempre comenta com a gente, né, Gê? Essa dor em queimação, essa dor que gera um peso. Então, isso a gente já tem dentro dos estudos, mostrando exatamente o que a Gê sempre fala aqui para nós. A dor da face é essa dor, né, queimada. Ela é uma dor que o paciente vem realmente... A dor em peso. Exatamente isso. Então, ele já trouxe. E em 2022, o grupo de pesquisa dele, o professor Schilder, fez um outro estudo, onde eles mostraram, Gê, que a dor na fáscia era maior que a dor no músculo. Que os pacientes identificavam a dor na fáscia como mais incômoda do que a dor no músculo. Isso agora em 2022. Então, o que a gente traz? A nossa visão para vocês, né? De tudo isso. Quando a gente tem uma cervicalgia inespecífica, ela pode ser aguda, crônica ou recidiva, né? Quando o paciente ele tem vários episódios, dói. Quando a gente tem essa condição, a gente não pode deixar de olhar a fáscia. Ainda mais com essas evidências que eu trouxe para vocês. A gente vai ver, por exemplo, estruturas que são chaves, né? Dentro, quando a gente fala do complexo, né, da cervical. Desde os suboccipitais, os 4 retos, 4 oblíquos. A gente entra no trapézio, superior, transverso, inferior. Elevador da escápula, né? Toda a loja anterior, né? Com a fáscia, né, anterior, a fáscia profunda do pescoço, que vai envolver todas essas estruturas musculares que eu comentei com vocês. Então, a gente prioriza, né, observar essas estruturas, avaliar e também direcionar o nosso tratamento. E, claro, a gente não pode esquecer da conexão da fáscia, né, Gê? Então, a gente também tem que olhar dentro de todo um complexo, né? Eu vou dar um berro aqui, porque estão batendo na minha porta. Pode entrar, Pedro.
Enquanto isso, é o nosso enquanto isso eu vou modelo assinando para todo mundo. É o nosso modelo. Gente, nós temos um modelo próprio hoje. Olha que chique, ó. Vou contratar Mãe, ele para beijo, todas viu? as lives. Ele já vai ficar sabendo agora. Isso! Chega aí. Desculpa, amiga, acho que eu te cortei aí numa fala importante, não? Não, imagina, eu tava só. Aproveitei aí para dar um oizinho pro pessoal. Sejam todos Esse é o bem-vindos Pedro. mais uma Olha vez. que menino lindo que eu arrumei. Tudo bem? Boa noite. Mas que modelo lindo, Pedro! Caprichado. Satisfação em conhecê-lo, eu sou a Larissa. Seja bem-vindo. Eu já te conheço pelas lives, mas né, agora podendo conversar é outra coisa. Então o Pedro vai se preparar, né, Pedro? Você vai ser meu modelo aqui. Isso. Viu, Pedro? Pedro, deixa eu falar contigo. Sim. Cara, eu tava numa preocupação que ela desse. Eu falei, é hoje que eu passo vergonha na internet. Pensei comigo. Vai me dar um exercício que eu não vou conseguir realizar. Daí ela falou, não, calma, a gente vai ter o Pedro. Meu, Pedro, tu me tirou o peso das costas. Olha quanto coraçãozinho o Pedro está ganhando. Isso. Olha que legal. Que bom, né? Que bom, graças a Deus. Já o Pedro sem camisa para vocês. Pedro, obrigada, hein? Nada. Então, eu só estava falando, amiga, até fiz umas anotações, fui estudar, né, para vir falar hoje para vocês também, um pouquinho, relembrar as coisas. E eu fiz uma anotação também aqui relacionado a esse olhar que a gente tem quando a gente prioriza a face para o todo, né, Gê? Daí eu acho que você é melhor do que ninguém, né? Os exercícios que tu vai passar, tu pode falar, né? A gente está olhando para superior, inferior, né, para todos os quadrantes. Eu queria completar tudo. Primeiro, agradeço diariamente por você existir na minha vida, Lari. Porque eu não gosto de ler artigo, apesar de eu ser uma mestranda. Doutoranda, quase doutoranda. Quase doutoranda que não gosta de ler artigo. Mas, assim, a minha fala de 40 anos é sempre muito baseada na vivência, na prática, né? E aí, completando isso que você citou tão bem, a dor cervical inespecífica é aquela dor que, na verdade, ninguém sabe de onde veio, né? Falando português claro, é isso. Então, é aquele paciente que está acometido de um travamento, de uma diminuição de ADM, de um torcicolo, e chega para a gente e não sabe por que ficou dessa forma. Então, se você já excluiu todas as bandeiras vermelhas, você já sabe que não tem nenhuma patologia específica. E aí que fica interessante, porque tem tudo a ver com o sistema facial, né? Eu me sinto sempre, quando eu recebo, semana passada mesmo, eu recebi um caso muito interessante, porque a gente, embora saiba que saber exatamente a causa não vai determinar o seu tratamento, mas a gente tem, assim, né, um viés de investigar, gostar de investigar, gostar de entender o que levou, né? E esse caso foi bem legal, porque, assim, essa paciente, ela simplesmente amanheceu da noite para o dia com o pescoço travado, com muita tensão no trapézio, e só conversando comigo ela lembrou que em fevereiro ela caiu do cavalo. Na hora que ela foi cair do cavalo, ela segurou na crina do cavalo, justamente com esse braço do lado que estava travado, né? Então ela fez como se ela fosse um chicote cervical. Só que, então, sim. Assim, você vai conversando, vai entendendo, vai excluindo todas as outras variáveis, né? E você começa a entender que o sistema facial, ele registra as nossas histórias. Então, você pode ter uma dor depois de 1 ano, depois de 5 anos, né? Porque você tem um trauma que afeta essa roupagem tridimensional, que torce, que cola, né? Que fica com a história gravada ali, parada. Mas o corpo, como ele vai se adaptando a tudo, você vai tocando a vida, né? O sistema nervoso, ele é muito focado em tarefa. Então, você tem que subir essa escada todo dia, tudo bem que você teve um entorse e não sarou muito bem, porque você dá um jeitinho, torce o pé para lá, para cá e continua. Então, assim, eu acho que essa condição,
ela é muito legal para a gente explicar como funciona o sistema facial que a gente tanto ama e trabalha, né? E a outra coisa que eu queria comentar, assim, a gente sabe que o exercício é o que tem de melhor para tudo, para todas as condições do corpo humano, para todas as condições emocionais, inclusive, né? Mas a gente não pode colocar tudo dentro da mesma sacolinha, sabe? Então, porque assim, tem a forma como você faz o movimento. Isso dá muita diferença. Então, você fazer, no nosso caso, o que a gente escolhe? Os movimentos que têm um ritmo diferente, um ritmo que conversa melhor com o mundo biológico, né? E isso, então, assim, sempre, vocês vão ver que eu vou passar exercício aqui para o Pedro, mas o tom de voz, inclusive, deixo aqui registrado que a minha base de exercício, de movimento, vem da ginástica holística, então, tudo que eu aprendi veio de lá. E aí, eu coloco isso no meu dia a dia, tá? Porque a gente precisa, quando a gente pensa em aliviar a dor, a gente precisa conversar com o sistema nervoso autonômico, né? A gente precisa conversar com os mecanorreceptores de Ruffini, a gente precisa modular, ajudar o corpo a modular a dor. Então, assim, você não vai tirar uma dor pulando corda. Você pode tirar a dor, sei lá, pode até diminuir essa dor por várias horas, por causa, né, da alta intensidade do exercício, mas isso não corrige nada. Isso passou efeito, passou efeito. Tô errada, Lari? Comenta aí. Não, eu até estava pensando aqui, ó, Gê, tu falou uma coisa muito importante que a gente não enalteceu ainda aqui nos nossos papos, que é a lesão a médio e longo prazo que o sistema facial pode retroalimentar. A gente já comentou algumas vezes, inclusive a gente já publicou um estudo em 2021 que mostrou que a face ela pode ser uma fonte de manutenção dessa dor. Mas como isso ocorre? Ocorre por esse processo que a Gê falou. Por exemplo, a paciente dela teve o efeito do chicote, tratou, não sei se tratou, enfim, Gê passou, né? Se reestabeleceu, só que a memória naquela face que se contraiu para tentar proteger aquela estrutura, porque a face ela tem a contração que é gerada juntamente com os músculos, né, Gê? Mas ela tem uma contração própria, ela tem, né, a capacidade de se contrair, ela se contrai muitas vezes para uma proteção e depois ela vai criando o quê? Ela vai criando uma adesão, né, Gê? Então, isso vai se alimentando, é isso que a gente estava comentando. Então, vai aderindo, vai diminuindo a viscoelasticidade, vai reduzindo a produção de ácido hialurônico, ela vai se tornando mais ressecada, ela vai se tornando o quê? Uma cadeia lesional. Legal. Então, essa cadeia, ela pode vir toda uma trama ou ela pode ser local. Vai conversando que eu vou arrumando aqui para o Pedro, tá? Isso, então... Tá, então isso, gente, é bem importante a gente enaltecer, porque é a forma da lesão, né? Uma parte da fisiopatologia da lesão facial. E isso ocorre com muita frequência. Então, outra coisa que eu acho que a gente enfatizou bem ali, é lógico, né, que a gente sabe, a gente enaltece. O nosso tratamento ele não é um tratamento passivo, né? Na verdade, ele tem todos os processos. O nosso paciente ele já faz atividade física desde o momento que chega no nosso consultório, né? O que a gente faz é talvez reorganizar essa atividade, a melhor atividade para ele naquele momento. Só que é como a Gê falou, tanto que o estudo que eu comentei com vocês ali agora, que eu posso disponibilizar, mostrou que a terapia manual ela foi mais eficaz para a dor, mas ao mesmo tempo o exercício foi mais eficaz para a função. Então vamos unir os dois, é isso que a gente faz, né? Então assim, vamos utilizar técnicas como a RMF, por exemplo, que trata, que visa, né? Nesse primeiro momento a gente está enfatizando tanto o tratamento da dor, essa modulação dos mecanismos endógenos de controle da dor, mas em nenhum momento deixando o quê? A função, o exercício, porque esse vai ser sempre também um dos nossos principais objetivos, né? Não é só o paciente retirar a dor, mas é ele se tornar funcional e, sem sombra de dúvidas, mais para frente, autossuficiente.
Né, Gê? Agora eu deixo aí com os modelos. Pessoal, eu vou só retirar os comentários agora para vocês poderem ver bem a Gê e o Pedro ali. Mas depois eu vou abrir novamente. Vocês fiquem super à vontade, tá? Para perguntarem o que vocês quiserem. Ah, eu aprendi a desativar os comentários. Eu tô me achando muito chique. Pronto. Então, pessoal, eu vou mostrar para vocês algumas opções de movimentos que são benéficas numa situação de dor cervical inespecífica e vou explicando para vocês qual é a linha de pensamento, tá? Então, esses movimentos, normalmente, a gente ensina para os pacientes, para eles poderem fazer em casa e, com esse trabalho, vai potencializando ainda mais o efeito da sessão e vai complementando todas essas necessidades que o paciente apresenta. Então, falando um pouquinho de cervicalgia, né? Então, o paciente, a gente sabe que ele está com dificuldade de rotação da cervical, de inclinação, lateroflexão, mas a gente não pode esquecer que nós estamos falando de um sistema tridimensional interligado, né? Então, a gente precisa olhar para esse sistema, até mesmo quando a gente for ensinar algum movimento. Por isso, se eu tenho a minha preocupação aqui voltada para a cervical, eu não posso esquecer principalmente da dorsal, tá? Porque a rigidez, a dificuldade de mobilidade da região dorsal atrapalha, interfere demais com a saúde funcional da cervical. E também as primeiras cervicais, né? E toda essa parte occipital aqui. Então, eu vou começar ensinando isso, realmente eu faço com os meus pacientes, e eu faço em mim. Primeira coisa, eu vou dar um pouquinho mais de mobilidade para a região torácica, e depois um pouquinho de mobilidade para a região occipital, né? Bem essa parte, essa transição C1, C2, occipital, para depois dar exercício de mobilidade para cervical, tá bom? Hilari, vai interagindo aí com o pessoal, tá bom? Então, olha só. Essa imagem de vocês aí tá muito bonita, amigos. Vocês estão muito bonitos aí. O Pedro foi importado de BH, ele é mineirinho, tá? E está trabalhando aqui no meu consultório, ali da só. Olha só, pessoal. Pedro, que honra estar trabalhando com essa mulher, hein? Meu Deus do céu! Então, olha só, isso aqui é um saquinho com bolinhas de gude, né? Bolinhas de vidro, que eu uso bastante, porque ele acopla bem legal aqui entre as escápulas, né? Então, o Pedro vai deitar, tá, Pedro? Com esse saquinho aqui, ó, preenchendo. E eu coloco um travesseirinho, né? Coloco aqui um calçozinho, esse tijolo aqui, que é para dar conforto, porque como aqui ficou alto, se não tiver esse tijolinho, ele vai ficar em hiperextensão e provavelmente não vai dar certo, né? Então, a primeira coisa, deitou, vai sentir o contato da pele, dessa região da dorsal, com o travesseirinho. Eu vou falar mais com ele do que com vocês agora, tá? Okay. Então, Pedro, relaxa bem os braços, tá? Posição das pernas tá boa, tá confortável? Então, vá relaxando e vá sentindo que você vai descarregando todo o seu peso sobre esse saquinho, tá? E pouco a pouco ele vai envolvendo o saquinho, né? Tá? Vai relaxando. E eu posso pedir também algumas respirações que vai ajudar com que o Pedro relaxe, né? E fique mais conectado com o trabalho. Então, você vai inspirar pelo nariz, vai contar inicialmente até 3 e vai expirar contando mentalmente até 6. Bem. Amiga, a bolinha de gude facilita o cisalhamento também, né? Sim. O saquinho, né? Ela vai facilitar essa carga mecânica que é tão importante que a gente utiliza, que é o cisalhamento, né? Não dá para te ouvir, amiga. Oi? Agora deu.
Agora deu. Entrou uma ligação telemarketing. Telemarketing. Típico, né? 19 chamadas no dia. Isso. Então, eu fiz esse primeiro... A Lari usa bem esse termo, né? Na RMF. A preparação. É como se isso aqui fosse um momento preparatório, tá? Ele está respirando, fazendo aquela respiração, o dobro de expirações. Então, pode ser 3, 6, pode ser 4, 8, pode chegar até 8. Não, o ideal é no máximo 6 e 12, tá? É um tempo bom para já começar a modular o sistema nervoso autônomo. Aí, eu inicio com ele, ó. Você vai levantar esse bracinho aqui, ó. Tá? Cabeça bem solta. E aí você vai crescer lá pro teto, bem devagar. Isso. À medida que você for crescer, bloqueia com a cabeça. Deixa que a cervical rode, caia para lá. Tá? Então ele vai crescer o máximo que ele puder aqui, pela pontinha do dedo médio, mas ele não vai bloquear o movimento da cervical. Então essa escápula vai escorregar, vai sair. Vai acontecer, como é de um lado só, vai acontecer um pouquinho de rotação da dorsal junto com a cervical. E aí ele volta. Ó. É um movimento bem agradável. Tá? Isso. E relaxa. E com isso, aquele saquinho vai sendo cisalhado, né? Naquela região da dorsal, que é onde a gente quer ganhar um pouquinho mais de mobilidade, mas... a gente sabe que mesmo à distância, esse estímulo facial já vai produzindo analgesia na cervical, né, Dai? Exatamente, exatamente. Tanto que a gente mostrou, né? A gente trabalhou a tóraco-lombar e inflamou a pata, né? Então a gente mostrou toda essa, tanto a disfunção à distância, porque a gente fez análise histológica, né, pessoal? Então, a gente inflamou a pata e analisou a tóraco-lombar e o fibroblasto estava inativo na tóraco-lombar após a inflamação na pata. E, ao mesmo tempo, a gente mostrou também que, ao tratar, a gente ativou esse fibroblasto, que é a principal célula da fáscia, nesse tratamento à distância, né, Gê? Exatamente. Então, esse pequeno trabalhinho aqui, ele tem muita utilidade, tanto para gerar analgesia na cervical, como já ir ganhando mobilidade, tá? Uma mobilidade que não machuca, né? Suave, enfim, tudo a ver com o sistema facial. Então, Gê, eu uso muito isso, Gê, eu uso muito isso que tu me ensinou no consultório. Muito, pessoal, vocês não imaginam, se tiver paciente meu aí, é que eu tirei os comentários, eles já vão falar, eu uso muito isso daí que tu me ensinou. Mas a gente tem muita sintonia, né, Lari? É incrível. Então, olha só, é importante esses detalhes aqui, ó, que ele cresça com o braço lá para o teto e não bloqueie o movimento que vai acontecer na cervical. Tá? Aí tá bom. Então, 3, 4 movimentos de cada lado já é suficiente. Então, a gente fez mobilidade em rotação da dorsal. Agora, eu vou pedir para ele segurar a cabeça aqui com as mãos, tá? Que eu vou tirar esse travesseirinho. Então, a mão vai ficar no lugar do travesseirinho. E você vai, aos poucos, tentar ganhar extensão. Ó. Isso. Depois só. Esse tu não me ensinou ainda, tô aprendendo agora ao vivo. Olha que legal, ó. Flexão e extensão. Que legal, Gê. Já vou usar amanhã já. E a minha mão tá aqui já fazendo também cisalhamento na parte anterior, né? Que vai ajudar com essas faces que você fala da loja anterior. Isso. É muito, muito agradável. E é um movimento tranquilo. Que é difícil ganhar mobilidade na torácica, né? A gente sabe disso. É difícil, é difícil. Agora eu vou tirar. Ó. Eu tirei o saquinho e você relaxa. Pode soltar os braços. É bom isso aqui. É bom isso aí. Solta as pernas. Tá? Aí eu dou uma pausazinha para o paciente sentir.
que eu tirei o elefante da sala, né? Que estava lá nas costas. E você... Ai, que gostoso. Não fica bom lá atrás? Isso aí. Aí Pedro fala que fica bom. É Não, bom? fica bom. Ficou bom. Eu faço antes de trabalhar essas coisas que ela ensina. Ai, Gê, eu só tenho que te agradecer, porque o que eu aprendi contigo, olha, meu Deus do céu, aprendo todo dia. eu aprendo contigo também. E um monte de artigo aí que você lê, que me ensina. Ó, vamos para a dorsal primeiro, e agora vamos para a occipital, né? Essa transição E cérvico-occipital. tu sempre deixa ali só para enfatizar para o pessoal, o membro inferior está flexionado, né, Gê? Só para o pessoal. Isso. Essa conexão de perna é importante porque ela ajusta. A gente está falando de um sistema tensional, né? Um sistema de tensegridade, né? Então, se eu estou ativando esse sistema, eu não posso deixar uma ponta frouxa, tá? Eu coloco o mínimo de tensão onde eu puder, o tal da cadeia fechada, né? Que a gente fala. Então, eu deixo, por exemplo, a mão aqui um pouco ativa, como se tivesse uma moedinha na palma da mão, tá? Então, eu estou trabalhando já ativando toda a tensegridade. Aqui, ó, ele vai fazer um pequeno movimento de sim com a cabeça. Essa bola do Movie Flow aqui, né, da Fernanda, é uma bola bem boa para isso, ó, permite, ele vai, de certa forma, segurar o movimento da cervical, impedir o movimento da cervical, para despertar esse movimento só da occipital, ó. Tá vendo? Um movimento, movimento alto, né? É um Suboccipital aqui. movimento bem alto e a cervical alta ela é bem rotacional, né, Gê? Essa parte de suboccipitais. Nossa, dá para ver bem o movimento. E também uma característica da cervicalgia crônica inespecífica é os pacientes apresentarem cefaleia tensional também, né, Gê? E esse movimento aí ajuda, né? Exatamente. E é difícil ensinar um movimento separado, né? Isolado, só suboccipital, né? Para aliviar um pouquinho essa pressão. Então, a bola dá bem essa propriocepção, né? E impede, né? Separa os compartimentos, né? E depois pode fazer uma coisa mais solta aqui, ó. Mais relaxado, virando para lá, virando para cá, tá? Então, sempre essa minha preocupação de, primeiro, estabelecer, ver como é que estão as relações desse segmento cervical, o segmento abaixo, que é a torácica, e depois o segmento acima, que é a cabeça e o occipital. Aí, uma vez feito isso, aí a gente vai realmente para a cervical, tá? Vamos tirar aqui um pouquinho, pode descansar lá, pode soltar as pernas de novo, relaxar aqui. Isso. E nisso você vai vendo que o padrão respiratório já mudou, né? As tensões já estão mais moduladas para todo o sistema, né? Você fala, mas eu gosto de falar também, né? A postura, a gente gosta, a postura dele no solo já modificou também, ó, como ele descarrega no solo, né? Já modificou um pouquinho ali. Exatamente, tá? Então, agora, para a gente fazer um trabalhinho cervical, eu vou pedir para você ficar na posição da esfinge. Então, você vai virar dentro do ventral e vai apoiar nos seus antebraços. Aqui, ó. Isso, assim. Tá? Aí. Então, primeiro, eu vou ensinar meu paciente a fazer esse movimento. Você não vai levantar tanto aqui, ó. Você vai deixar afundar esse meinho aqui entre as escápulas, tá? E depois vai subir. Então, eu estou melhorando a postura, né? O posicionamento, para poder dar o exercício para a cervical. Você vai olhar o tempo todo para as suas mãos, ó. Então, eu restabeleço um pouquinho de curva aqui, restabeleço essa cifosezinha aqui, e parece fácil, tá? Mas não é fácil fazer esse exercício aqui. E eu posso até usar, não estou aqui, um bastão para ele sentir realmente essa linha, né? Daqui, da cabeça com
a dorsal. Então, olha só como é difícil. É serrátil puro, né? Aqui, usando... Vai. E aí, ó, mantém. Você vai manter essa cifosezinha recuperada aqui, que normalmente é retificada. E aí, sim, você vai olhar lá para o seu umbigo, solta a cabeça. Vê se isso aqui está confortável para vocês. Pode levar um pouquinho mais aqui embaixo. Isso, Mantém essa cifose, solta, olha lá para o seu umbigo. Isso é muito gostoso, porque alonga aqui, ó. E vai trabalhar toda essa conexão, né? Ali do trapézio, fibras inferiores, transversos até o superior, que a gente comentou anteriormente, né, Gê? Agora você vai subindo, ó. Vai subindo, até conseguir olhar para suas mãos. Você não vai olhar lá para frente, não. Você vai continuar olhando aqui, nesse meio das suas mãos. Fecha um pouquinho aqui, ó. Tá? Então, esse alvo aqui, ó, visual é importante. Você vê, ele recupera aqui a lordose cervical, vai tentando manter a cifose e solta e alonga. Então, é um exercício bastante proprioceptivo também, né? E aí vai subindo. Mantenha a sua dorsal aqui alta, isso. Recupera a lordose cervical, isso. E é um baita exercício, né? Para a musculatura intrínseca aqui da coluna. E vai. E não deixa... Os estabilizadores. Isso. E volta. Mais uma vez só. Cansa, tá, pessoal? Isso aqui cansa bastante, né? Cansa. Pode descansar, pode soltar. Pedro, eu falei pra ti. Eu não sei bem, Pedro. Falei pra ti. Não é fácil, não. Não, mas eu tava pensando aqui, ó, os meus dois colegas aí, fisioterapeutas, dos dois estudos que eu li, que os do Schilder eu já tinha lido, né? Mas os dois que eu li hoje, como eles enfatizam esse tipo de exercício quando falam de exercício, né? E a gente usa isso na RMF, a gente usa no dia a dia na nossa reabilitação. E esse exercício realmente de estabilizar o movimento, né? De fazer esse estímulo proprioceptivo mesmo, né? De estabelecer acordar essa musculatura intrínseca para que realmente cada um trabalhe, né? Tanto tônico, fásico, enfim, as duas fibras, mas trabalhem cada um da forma como vieram para trabalhar. E não, por exemplo, como na cervicalgina específica, né, Pedro, que o paciente chega lá assim, né? Com o trapézio e fibras transversas completamente contraído, né? Então, eu estava olhando, é uma reeducação. Então, você está reeducando o movimento do seu paciente. E isso você vai ensinar no seu consultório, mas o seu paciente vai se tornar autossuficiente em domicílio também, porque ele vai estar fazendo em domicílio. Então, isso é padrão ouro de fisioterapia. Se ele não aprender com o profissional, ele não tem condição de vivenciar o correto, né? Porque ele precisa dessa ajuda e depois conseguir fazer corretamente, né? Eu vou finalizar agora fazendo uma pranchinha lateral. Vira para lá? Vira para lá. Isso. Então, você vai fazer isso, exatamente aqui, tá? Uma prancha tranquila. Isso. Então, aqui também, Pedro, não deixa isso cair. Então, nessa posição aqui, dá para ver bem, pessoal? Dá, né? Tá perfeito. Eu estou já fazendo um trabalho de isometria para essa cervical, tá? Só que ele não vai ficar assim para sempre. Então, ele está aqui, aí ele vai passar esse braço aqui por baixo, ó, e vai olhar. Isso. E aí volta, olha lá para cima agora, para sua mão, tá? Então, ele vai o tempo todo olhar para a mão dele, ó. Vai mantendo aqui o posicionamento. Isso. E vai olhar lá para a mão. Esse trabalho é maravilhoso, tá? Não é um trabalho é um trabalho tônico, né? Para fechar realmente a sequência. Isso. E também 3, 4 repetições bem feitinhas. Isso aqui, ó. E nesse faz um a torção, do lado para eles verem o que acontece aqui. Ele vai virar para vocês verem como a espiral que se forma, a espiral do movimento na coluna. Muito legal.
Isso. Gê, deixa eu te fazer uma pergunta. Nesse movimento, por exemplo, poderia colocar uma carga ali na mão dele de 1 quilo, alguma coisa, ou não é aconselhável? Olha, Lari, às vezes eu faço isso sim, num segundo Dependendo momento. do paciente, eu estava pensando, né, uma estrutura que já comporte até para a gente colocar uma resistência, Sim. né? Eu acho que tanto que tem um estudo que mostrou que, por exemplo, o tratamento de tendinites que a gente tanto tem no consultório, o exercício resistido é a melhor opção, né? Não, e dá sim. Eu tenho aqui bolinhas, pesos de meio Isso, quilo, porque não precisa ser muita carga, tá? isso, isso. Só para gerar mais tensão no sistema, né? Cansa, né? Dá uma cansadinha boa. Uma cansadinha boa. A gente paga o jantar, tá, Pedro? Das calorias que combinado. Não, mas só o pensar já paga. Deixa eu ativar aqui os comentários, assim, ó, sem explicação. Gê, você é sensacional. Pedro, muito obrigado, foi incrível, vocês dois estavam lindos. Eu pedi aqui pro Rian tirar várias fotos, até escrevi aqui, ó, amiga, tu tá brilhando hoje, tá linda demais. Quando ela fala de exercício, parece que a luz dela vem lá de... Não, tu adora, e eu enxergo, porque eu te conheço, né? Então, quando ela fala assim, parece que vem de dentro da alma, assim. Então, muito obrigado por ter compartilhado. Eu já tô aqui na minha agenda, dia 16, pensando em quem que eu vou usar. Isso que eu aprendi. Aí tem muito mais coisa, por isso que eu acho que a gente pode aproveitar esse espaço, né? Sempre que possível, para trazer esses exercícios pós-sessão, que eu acho que é muito útil. Isso, não, muito útil. E realmente trazer e compartilhar isso que a gente faz no nosso cotidiano, né, Gê? Eu acho que é tão legal a gente poder, né, trazer para o pessoal aqui, ensinar o pessoal aqui, né, agregar, acrescentar, incluir coisas que a gente utiliza e a gente vê com tantos resultados com os nossos pacientes, né? O pessoal aí tá adorando, tá mandando coração, tá dizendo que foi maravilhoso, simplesmente espetacular. Então, ó, GG maravilhosa sempre, com certeza. Então, muito, muito obrigada, viu, pessoal? Demais, assim. Tava lindo demais. Bom, então vamos ficando por aqui? Vamos ficando mais uma vez, né? Muito obrigada, gente, por estarem aqui conosco. Nos encontramos novamente terça-feira às 7 horas, né? Agora no friozinho, a gente vai subir um pouquinho, né? Meia hora o horário. Então, toda terça-feira, às 7 horas, nós estamos aqui dividindo um pouquinho com vocês. O Rian está falando que tem alunos aí da RMF. Um beijão para os nossos alunos queridos, a nossa família RMF. Está sempre presente aqui conosco. E até a próxima, né? Se Deus quiser, até a próxima. Tá bem, pessoal? Fiquem com Deus e um bom descanso para todo mundo. E obrigada, viu, Pedro? Estava demais, ó. Modelo de primeira, hein? Acho que deixou meu marido, meu Luiz, assim, ó. Acho que vai dar um descanso para ele. Que é isso? Mas é os caminhos da mestra, né? Né? Gente, olha só. Tu deu uma aula sem explicação, amiga. Muito obrigada. Aí quem tá dando tchauzinho, mas... O Henrique, o pessoal, coraçãozinho, agradecendo todo mundo, os nossos alunos aqui queridos, ó, todo mundo curtindo bastante. Então tá bom. Tá bem, gente? Bom descanso, fiquem com Deus, tá? Tchau, até sexta.